E aí, beleza? Estamos em Krypton durante a iminente destruição do planeta e o pequeno Kal, ou Superman, seria enviado pelos seus pais para outro planeta para se salvar. Mas um tipo de estrela do mar do laboratório grudou na pequena nave e acabou indo junto com Kal nesse lançamento, que logo em seguida o planeta explodiu e assim que a rota foi estabelecida, a estrela se soltou da nave. E assim, o destino de Kal foi o planeta Terra. Ser criado por um casal de fazendeiros que deu nome a ele de Clark, descobrindo assim suas habilidades e frustrações de ser forte, a dor de perder os seus pais e a responsabilidade de se tornar um dos maiores heróis da Terra ao lado do seu amigo, o Batman, no qual juntos criaram a Liga da Justiça. Clark também conheceu o amor de sua vida, a Lois Lane, e tiveram um filho chamado Jonathan, que alguns anos depois, já crescidinho, achava a profissão dos seus pais um saco por serem jornalistas. Sua mãe até tentou explicar que era uma profissão importante e como faria aniversário no dia seguinte, Lois avisou para não ficar procurando presentes pela casa. Mas assim que ela saiu, achou o uniforme do Superman, já achando que seu pai fazia cosplay, e no guarda-roupas viu a caixa do seu presente. Mas assim que ele pegou a caixa, o seu pai chegou em casa, vindo de uma viagem de trabalho nada interessante para Jonathan, e o garoto então foi ajudar o seu pai nos afazeres da fazenda. E parece que Jonathan ainda não desenvolveu super força como seu pai, e mais tarde Jonathan reclamava com ele, pois nessa profissão ele nunca ficava em casa e era estranho um jornalista viajar tanto assim. Mas como sempre, Clark deu algumas desculpas e na sequência avistou a torre da Liga da Justiça caindo na Terra. E precisava salvá-lo, dando mais desculpas a seu filho sobre trabalho e desejando a ele um feliz aniversário. Clark minutos depois socorreu a torre consertando o que houve com ela e conversando com o Arqueiro Verde, disse para ele contatar o Batman que voltaria para a Terra. Porém o arqueiro percebeu barulhos estranhos na torre na sequência e ao verificar foi atacado por alguma criatura. Nossa. Ok, Jonathan fazia parte do time de beisebol do colégio de Smallville e era sempre zoado por não acertar a bola. E foram 3 strikes frustrantes naquela tarde. E assim que Clark chegou depois do trabalho em casa, Lois disse que seu filho não estava bem e talvez essa seria a hora certa de ter uma certa conversa com ele. Porém, o garoto estava chateado por seu pai dar mais importância ao trabalho do que para ele e não queria falar com Clark, tanto que até fugiu do seu quarto e, como estava irritado, começou a desenvolver o seu primeiro poder, a visão de calor, disparando um laser na torre da fazenda. Depois correu para se esconder no celeiro e assim que seu pai foi falar com ele, estava se achando um monstro, mas foi a oportunidade que Clark teve para contar para o seu filho quem ele realmente era de verdade. Mas ao contrário do que pensavam, o garoto adorou ser filho do Superman e ainda ter poderes, preocupando bastante Lois, pois se ele desenvolvesse outros poderes, poderia ser muito perigoso. Mas Jonathan ainda não sabia voar, então o Superman deu uma voltinha com ele pelos céus da cidade, revelando ao garoto que ele era metade alienígena. E Superman estava até impressionado do garoto aceitar o Superman, só que Jonathan disse que era maneiro demais ser filho do Superman, o maior herói da Terra depois do Batman. E em falar no morcegão, foi lá em Gotham que Superman foi dar uma volta com seu filho, encontrando o Batman enfrentando o Pinguim e seus capangas, e Jonathan e Clark só ficaram observando o Batman dar uma bela surra em todos eles e depois entregar o Pinguim às autoridades. E claro, foi aquela alegria para Jonathan finalmente conhecer o Batman. Você é... Eu sou o Batman. Uau! Legal! Ele ficou então ainda mais animado em conhecer a Batcaverna, o Batmóvel e tudo mais, e foi lá que ele conheceu também o Damian, o filho do Batman. Um garoto arrogante que não estava se dando muito bem com seu pai e já não gostou do filho do Superman logo de cara. Só que Jonathan passaria por um scanner na Batcaverna para ver se ele tinha desenvolvido mais algum poder, mas parecia que as habilidades só eram despertadas com situações de muito estresse. Então Damian já queria testar isso, jogando Jonathan do precipício em uma altura enorme, que como não sabia voar ainda, teve que ser salvo pelo seu pai, já trocando farpas entre os dois na sequência e também tacando um batirangue em Jonathan para provar que ele não era invulnerável. Batman ficou irritado com Damian, o mandando para fora, e os dois precisavam conversar, pois a torre de vigilância estava sem comunicação e isso nunca acontecia. Já Jonathan viu Damian conversando com a líder dos Jovens Titãs, dizendo que pela sua personalidade ele não seria aceito nos Jovens Titãs, pois ele não sabia trabalhar em equipe.
equipe. Mas Damian disse que não precisava trabalhar em equipe de adolescente nenhum, pois era filho do Batman. E por incrível que pareça, Damian tinha uma vaga e Jonathan queria mostrar como cuidar e ordenhar ela. Só que ele não estava afim de receber ensinamentos de um caipira, se mostrando ainda mais arrogante e bem mimado por sinal. Já o Superman e Batman descobriram que tinha algo errado na torre, pois o Arqueiro Verde nunca falava com eles daquela forma. Ok, depois disso, Superman voltou com seu filho para casa e Jonathan teve um dia daqueles, capotando na cama, e Lois avisou a Clark que recebeu informações da América do Sul e os crimes desapareceram por completo, nem bolsa na rua estavam roubando mais. E olha, se referindo ao Brasil, isso é muito estranho mesmo. É verdade. Então Batman foi até a torre da Liga da Justiça com o Superman e assim que entraram, Clark usou seu scanner e viu que estavam correndo perigo. Mas foi tarde demais, pois a Jax estava atrás dele e com uma estrela do mar que saiu de sua boca, atacou os heróis. Já Jonathan na escola deu de cara com o valentão Melvin, que queria tirar satisfação por ele ter perdido o jogo, e foi nessa que Melvin o puxou que ele descobriu que agora tinha super força, jogando o garoto para longe, se enchendo de confiança que poderia brigar com o garoto. Já Damian chorava as mágoas por não ter entrado nos Jovens Titãs, só que Batman se aproximava com uma estrela do mar para atacá-lo. Ele então foi mais rápido, matou a criatura, achando que seu pai estava brincando ou fazendo um teste com ele. Só que nesse momento Batman começou a ter comportamentos estranhos e de sua boca saiu uma estrela do mar com um olho se fixando no seu rosto e partindo para cima de Damian, o atacando várias vezes, e como era mais forte, estava levando a melhor sobre o seu filho, que disse que era chegado a hora, atacando Damian e o jogando do precipício da Batcaverna, e parece que metade do hemisfério já tinha sido controlado por esses alienígenas, só que Damian conseguiu se salvar. Então os únicos que não foram infectados ainda por esses alienígenas foram o filho do Batman, Jonathan e a vaca de Damian. Então o filho do Batman foi até a escola de Smallville, onde Jonathan estava levando uma bronca do diretor por brigar na escola. Chegando com sua nave no corredor da escola, encontrou Jonathan, dizendo que precisava da ajuda dele, pois estava rolando uma invasão alienígena. Jonathan não entendeu nada, mas iria com Damian mesmo assim, e Melvin apareceu de novo, querendo confusão. Só que dessa vez Damian colocou para dormir com uma técnica de paralisação. Porém Lois apareceu, pedindo para Jonathan voltar para casa com ela, mas também estava com falas estranhas, e depois do teste que Jonathan fez com ela, descobriu que sua mãe também foi controlada por alienígenas. Que loucura! O lance foi correr da escola, mas Lois estava difícil de ser parada, subindo na nave até quebrando o vidro para pegá-los. Jonathan então avistou um lago e usou sua visão de calor na estrela, e Lois caiu na água. Isso fez com que Lois ficasse livre do domínio do alien e foram até a Fortaleza da Solidão de Superman. E ali sim Jonathan teve que usar a sua super força para poder entrar na fortaleza, mas lá dentro eles descobriram que o Superman tinha um cachorro, o Krypto, um supercão com poderes que não reconheceu Jonathan. E pro garoto também isso era uma coisa nova, pois não sabia que seu pai tinha um supercão, e começou uma perseguição pela Fortaleza da Solidão, até que entraram na sala das estátuas de Jor-El e Lara, os avós de Jonathan, e o espírito de Jor-El falou com Krypto, dizendo que Jonathan era filho do Superman, e assim ele ficou mais amigável. Jor-El explicou quem ele era e também o guardião da Fortaleza da Solidão, e explicaria toda a história da linhagem para Jonathan, mas eles não tinham muito tempo. E como Damian pegou uma amostra do alienígena, precisavam de respostas, então depois que a máquina a analisou, Jor-El explicou que aquilo era um esporo, filho de uma entidade alienígena altamente inteligente e poderosa chamada Starro, o Conquistador, que lançava seus esporos pelos planetas para dominar os habitantes em uma consciência coletiva até todo mundo estar dominado. Então, em resumo e ligando os pontos, os dois descobriram que deveriam ir para o espaço justamente na Torre da Liga da Justiça. Já Lois foi para o planeta diário, encontrando Jim e o estagiário, e já queria ver se ele estava infectado ou não, mas com o garoto estava tudo certo. Seu plano era achar uma forma de contar para todo mundo o que estava acontecendo, descobrindo que poderia fazer isso se falasse com o presidente. Damian e Jonathan seriam enviados para o espaço com a nave que o Superman caiu na Terra, isso tudo com a ajuda de Jor-El. E o destino deles era a Torre de Vigilância da Liga da Justiça, pois lá estaria a consciência coletiva. Porém, ao chegarem lá, teriam que enfrentar
enfrentar vários heróis contaminados que não estavam para brincadeira. Caracas. Já Lois foi falar com o presidente que não estava infectado, pois era o Lex Luthor e só pensava nele mesmo. Ele faria o que ela estava pedindo se ela se retratasse no jornal e apoiasse ele nas próximas eleições. Lois não tinha escolha e aceitou, e Damian e Jonathan foram capturados na torre e Starro, o Conquistador, apareceu, dizendo que era chegada a hora e eles tinham que agradecer Starro, pois o ser humano estava acabando com o planeta. Mas graças a ele não tinha mais crimes e desigualdades, nem ricos e nem pobres, e o planeta estava todo dominado. Bom, tinha um lance de liberdade, mas Starro não estava nem aí. Queria dominar a Terra e depois os outros planetas, até todo o universo ficar ao seu comando. E nada eles poderiam fazer para impedir, porém não seriam dominados e sim mortos por terem ofendido Starro. E na hora que o arqueiro foi atirar uma flecha em Damian, Jonathan se jogou na frente, deixando Damian triste, pois estava começando a gostar dele. Porém, mais uma habilidade foi descoberta em Jonathan, agora ele tinha invulnerabilidade, e partiram para cima dos heróis controlados por Starro. Damian deu um jeito no arqueiro e Jonathan na Moça Maravilha, só que o anúncio do presidente descobriram que até ele tinha sido contaminado. Mas Lois estava com um spray, um isqueiro que queria queimá-lo, e deu aviso para Jonathan pela TV que o calor machucava a criatura, então era só queimar ele. Então, depois de terminarem de enfrentar os heróis controlados, Jonathan disse a Damian que a fraqueza de Starro era o calor, mas tinham agora que enfrentar os maiores heróis da Terra, os seus próprios pais, e não seria uma tarefa nada fácil, pois o Batman e o Superman eram, além de fortes, muito superiores aos seus filhos, e os garotos perderam feio e teriam que pensar numa nova estratégia. No entanto, mudaram o plano, e como o Batman carregava um anel de Kryptonita, essa seria a chance de Damian lutar contra o Superman e Jonathan enfrentar o seu herói preferido, o Batman, que em resumo deu super certo. Damian colocou o Superman para dormir e Jonathan nocauteou o morcegão. Eu nocauteei o Batman! Nossa. E o último desafio agora era Starro, o Conquistador, mas só com a visão de calor de Jonathan não deu conta. Então o jeito foi salvar os heróis, os enviando de volta para a Terra, e o plano era tirar a torre de vigilância de órbita e prender a consciência coletiva lá dentro. No entanto, assim que conseguiram passar as coordenadas para a nave, Starro atacou os garotos, e mesmo ele dizendo que era sua hora, a torre entrou na órbita da Terra. Começou a pegar fogo para tudo que é lado, assim perdendo força e liberando as pessoas da prisão mental. Fazendo isso até com Lex Luthor, que estava atacando Lois, e Batman e Superman também, que assim que se soltaram, perceberam que Starro estava enfraquecendo. Porém, Damian e Jonathan ainda estavam na torre, e mesmo Starro tendo o que mereciam, estava achando que iriam morrer com a queda da torre. Mas o Superman não iria deixar isso acontecer com seu filho, salvando Jonathan e Damian, que até começou a se entender com seu pai, e Clark disse ao seu filho que o que ele fez foi realmente ser um herói e pensar apenas nas pessoas. Mas Starro ainda estava vivo e queria destruir a Terra, só que o Superman deu um jeito nele, com a ajuda de Jonathan o lançando para fora da órbita da Terra novamente. E agora sim a Terra estava salva de novo, e mais tarde Damian foi aceito nos Jovens Titãs. Mas agora estava mais interessado em ver o jogo de beisebol de Jonathan, que até o seu pai estava na arquibancada, só que o garoto sabia a força que tinha e também teria que ser discreto. Terminando o filme com os dois filhos dos maiores heróis da Terra se tornando grandes amigos, e no futuro serão os novos vigilantes do planeta. E esse foi Batman e Superman, a Batalha dos Superfilhos de 2020.